E daí, pessoas, bem-vindo ao Café com Oratória, a live que começa pontualmente às 7 horas e 9 minutos. O meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. Hoje vamos falar sobre o teu futuro. Deixa eu colocar o tema aqui que tu já vais entender. Deixa eu pegar o nome que eu coloquei, que eu nunca lembro de cabeça. Aqui. Porque... Bom dia, Éder. Bom dia. Live 117. Porque a comunicação... Não, porque é a comunicação. Estou escrevendo aqui, povo. Enquanto isso, hashtag no coração aí. Vai mandando uma hashtag no coração. Dedo no coração. Porque é a comunicação que garante seu futuro. Isso, dedo no coração, povo. Ajuda nós, ajuda nós. Pronto. Nome já colocado. Pessoas queridas e amadas. Comecei pontualmente 7h09, já desde que estabeleci o novo horário, só para deixar consignado em ata do cumprimento deste compromisso que eu assumi com vocês, tá? Para os que duvidavam aí, o Éder estava dizendo aí, ó, que eu ia me atrasar, a Pamela também, que não botou fé em mim, já digo a vocês que tá tudo no controle, tudo dominado, tudo certo, 7h09, tá? Eu tô desde as 7h09 aqui, certinho. Valeu, Éder. Pamela, bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências, mas a gente do céu... Já aproveito e vou falar aqui antes de começar. A Pamela ontem, olha o story da Pamela. Quem não conhece a Pamela, vai pro story da Pamela. Quem é do Rio Grande, tem que olhar o story da Pamela, porque a Pamela estava ontem com, não sei o nome dele, mas é o cara dos Monarcas. Os Monarcas. Mas a Pamela, hein? Espetáculo, espetáculo. Pamela é uma celebridade. Futuramente vocês verão a Pamela em tudo que é lugar aí. Pamela é um sucesso. Buenas. Povo, dedo no coração, ajuda nós, que live 7, 9 da manhã não é para qualquer um, não é fácil, preciso muito de ti. Vou começar com as devidas apresentações, enquanto vocês vão botando aí o dedo no coração. Antes das apresentações, deixa eu ver o que a Pamela disse. Obrigada, prof. Era o Gildinho dos Monarcas. Gildinho, eu não sei o nome deles, mas eu sei que ontem mesmo a Letícia botou uma música aí deles. É assim que eu canto, tá? Mas eu sei que é bonitinha essa música. Ai, ai. É o máximo que eu consigo lembrar dessa música. Fazer o quê? Tá. Se alguém só é que nem isso aqui, é que nem Qual é a Música, que é um programa de velho, né? Quantas notas? 7 notas, maestro Zezinho. Qual é a música, Pamela? Diga aí. Ah, meu Deus. Coisa de velho, tá? Coisa de velho. Sou velho, fazer o quê? Pessoas queridas e amadas, enquanto vocês vão entrando, vão botando o dedo no coração, deixa eu dizer umas coisas para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux. Para quem me conhece, é a mesma coisa, Ronaldo Laux. E eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação.
Eu faço isso aqui todos os dias no Café com Oratória, que é essa live que começa às 7 horas e 9 minutos, todos os dias aqui neste espaço do Instagram de segunda a sexta. Então, se tu quer aprender um pouco mais sobre comunicação, todos os dias eu tô aqui para te ajudar, tá bom? E agora nós estamos com essas lives cada vez mais direcionadas, vocês verão, nós já conversamos, quem não conhece vai conhecendo aí, vai entrando na comunidade 90 de 100, isso aqui é a comunidade 90 de 100, o pessoal que está aqui, nós temos um povo que vem aqui frequente, como vários que estão aí já, e esse povo aqui é um povo que se auxilia e que quer aprender, tá? Que é o melhor povo que tem. Então, vocês verão que vale a pena vir aqui todos os dias. Acorda, pega o teu café da manhã e vem para cá, tá? Já aproveitando para dizer também que recados, estou na ordem dos recados. Sim, dizer, claro, que as inscrições para a Academia de Comunicadores estão abertas até sábado. Hoje estamos no lote 2, lote promocional 2, tá? O preço normal da Academia de Comunicadores é R$ 1.690 reais. E hoje estamos na promoção do lote 2, que é R$ 1.050 reais, tá? Então sai um desconto aí de 640 reais. 600? Não. 640 reais, tá? Para quem quiser fazer academia, aproveita o desconto de hoje, que é o do lote 2, tá bom? Dado o recado, vamos começar a entrar no tema de hoje, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado pelos dedos no coração. Antes do tema, eu preciso dizer isso. Você participa direto dessa live. Quem já está aqui há muito tempo sabe, mas quem não sabe ainda, já fica a dica. Você participa de várias maneiras. A primeira participação, a mais simples e a que é mais simples e me ajuda muito, que é esse dedo no coração, que faz com que a relevância dessa live, ajuda que a relevância dessa live aumente aí no Instagram e que outras pessoas acabem descobrindo essa live das 7 da manhã e 9 minutos, tá bom? Além disso, muito mais do que o dedo no coração, você pode participar escrevendo aí, como a Jaque, que acabou de me dar bom dia, e tantas outras pessoas que já apareceram aqui. Quando você escreve aí nos comentários, você participa me dizendo o que você gosta mais, o que te chamou mais atenção, me trazendo ideias, porque isso aqui é um laboratório para as minhas aulas e um laboratório para o teu aprendizado. Então, escreva, comente, pergunte, tá? Quanto mais você trouxer as tuas dúvidas, a tua contribuição, melhor isso aqui fica. Além dos comentários aqui, tu pode apertar naquele pontinho de interrogação, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo da tua tela. Nesse ponto de interrogação tu manda uma pergunta, e quando tu manda uma pergunta, a live fica mais legal, porque ela muda o modo dela, ela vira perguntas e respostas, e aí, enfim, fica mais divertido, aparece aqui o teu nome perguntando e dá um climão legal aqui. E mais do que tudo isso, você pode apertar num botãozinho aí que é solicitar participação. Esse botão que passa aí na tua tela, se tu apertar nele, sabe o que vai acontecer? Uma coisa muito mágica. Vai acontecer, espera um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para as pessoas que não estão acostumadas com o Instagram. Se tu solicitar participação, e para solicitar participação tem um botão que passou aí na tua frente, se tu não achar ele, basta tu escrever hashtag me chama que eu vou. É a hashtag para você entrar aqui ao vivo. Se você escreve me chama, eu te chamo e aí nós conversamos ao vivo, tá? Faça isso que é muito massa quando você faz, ok? E manda coração enquanto isso. Se você participar ao vivo comigo, você ganha um beijo no coração.
Tá, pessoas? Então vamos lá. Vamos lá. Me digam aí, vocês, pra gente começar. Hoje vamos falar sobre isso aí que você viu. Por que é a comunicação que garante teu futuro? Olha só. Me digam aí. Me digam aí vocês. Por acaso, vejam só. Por acaso, a profissão que vocês têm, pensa aí na tua profissão que tu tem. Por acaso, ela exige alguma habilidade de negociação? Por acaso tu precisa negociar? Será que tu precisa negociar? Quem precisa negociar aí na sua profissão em algum momento, se envolve em algum momento negociação? Diga eu, por favor. Se alguém tem uma profissão que envolva negociação, diga eu. Já vou fazer outra pergunta acumulada a essa, enquanto vocês vão pensando e escrevendo aí. Vão colocando, eu vou ver, enquanto isso eu vou ler o que a Pamela disse aqui. Porque com a comunicação a gente chega a lugares onde a gente não imagina. Tipo eu ontem, eu ainda tô nervosa sem acreditar que aquilo aconteceu. Verdade, verdade, olha que legal, né? É isso aí. E eu sei o quanto para ti conhecer não vou lembrar o nome dele, mas o membro integrante dos Monarcas foi legal para ti, né? É bem isso. E é graças à tua habilidade de comunicação. Perfeito. Perfeito, lindona. Show de bola. Bom, negociação. Ninguém marcou nada. Então todo mundo acha que não precisa negociar na sua profissão, no seu trabalho. Ok. Persuasão. Alguém precisa persuadir? Se alguém precisa de alguma habilidade de persuasão no seu trabalho, coloque eu, por favor. Persuasão. Eu para persuasão. Vamos ver se tem alguém que precisa persuadir. Talvez tu faça alguma dessas coisas e tu nem imagine que faça. Tem alguém que precisa persuadir? Se alguém precisa, na sua profissão, no seu trabalho, coloque eu. Quero saber se tem alguém também que no seu trabalho precisa perceber a outra pessoa. Eu preciso perceber pessoas, eu preciso me dar conta do comportamento das pessoas. Se tu precisa perceber, ter uma boa percepção das reações das pessoas no teu trabalho, se isso ajuda, contribui no teu trabalho, coloque eu também aí. Percepção. E a última pergunta que eu tenho, e eu quero que tu diga eu se tu precisa de alguma dessas. Se tu precisa de alguma dessas, diga eu. Vou repetir. Negociação, se tu precisa negociar. Se tu precisa persuadir. Se tu precisa perceber a outra pessoa, de um modo assim, entender bem como é que está a reação da outra pessoa. Ou se tu precisa ajudar, cuidar outra pessoa. Se tu tem alguma coisa envolvendo ajuda ou cuidado físico ou emocional de outras pessoas, ou mental. Se tu tem alguma coisa assim na tua profissão, diga eu, por favor. Ó, o Éder já disse um eu para uma dessas. Pamela, tem negociação e persuasão em tudo na vida. Até para te poder trocar de canal quando tu tá assistindo TV, tu precisa das duas. É verdade. Se tu tá assistindo com alguém, né? Se tá compartilhando a TV, especialmente, dentro de casa. Exatamente. Tem que ter uma negociação. A disputa da TV. Muito bem, pessoas. Até agora só o Éder. Os demais, pelo jeito, não tem nada disso.
Só te digo uma coisa, eu vou dar uma informação assim que vai te deixar um pouco preocupado. Se tua profissão não envolve nada disso, você vai ficar um pouco preocupado agora. Se a tua profissão envolve isso, e se tu souber fazer isso, que tá nessas habilidades aí que eu acabei de dizer, essas 4 tipos de atividades diferentes, tu já pode ficar um pouco mais tranquilo com o futuro. Vamos entender. Pela disputa do bife também, disse a Pamela, e é verdade. A negociação do bife é uma das coisas mais desafiadoras que existe. A disputa do bife. Desde criança, né? Nós temos que aprender a lidar com os conflitos. É louco isso, né? Quem tem irmão começa a desenvolver essas habilidades desde cedo. Quem não teve irmão vai ter que desenvolver isso só na vida com os outros amigos, enfim. Quem tem irmão muito cedo em casa, né? Perto, já começa desde cedo. Eu me lembro, eu e minha irmã, nós disputávamos, quando tinha refrigerante, era coisa só de final de semana, né? E aí, eu e minha irmã, nós tínhamos que dividir o resto da Fanta, tá? Eu tomava Fanta com a minha irmã. E aí, nós tínhamos que dividir para ficar, assim, a mesma medida no copo, assim, né? Eu era o irmão mais velho e eu não preciso nem dizer para vocês que eu dava uma sacaneada. O irmão mais velho sempre dá uma sacaneada no mais novo, né? Quem é irmão mais velho aí sabe, né, que dá uma sacaneada. A Pamela é a irmã mais velha também aí, né? Pamela, quem não teve vai desenvolver essa habilidade na Academia de Comunicadores. Muito bom. Não poderia fazer melhor. Verdade, inscrições abertas. Inscrições abertas e hoje lote promocional 2. Aproveite, link da bio. Link da bio tu encontra ali a inscrição. Faça de uma vez, criatura, não fica prorrogando. Vai prorrogando, aí o curso fica mais caro para ti, porque tu perde os lotes promocional, tu perde as coisas. Vai perdendo, tá? Vai lá e faz. Deus castiga, disse a Milena. É verdade. Eu me perdoa, minha irmãzinha querida, amada. Eu roubei um pouco de Fanta de ti, tá? Quando era Fanta Uva, então a gente adorava Fanta Uva. Existia ainda Fanta Uva? Na época existia. Eu roubava muita Fanta Uva dela. Bom, por que eu estou tratando desses assuntos? Vocês vão entender agora. Olha só. Tem uma pesquisa que foi feita em 2013. É uma pesquisa aí já tem 9 anos. Eita, que 9 anos? 7 anos. A matemática não entra no meu corpo muito fácil. 7 anos. E nessa pesquisa foi feita pela Universidade de Oxford. 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, que é a universidade de onde virá a vacina, pelo jeito, né? Uma das vacinas que vão ser feitas vem de Oxford. Nessa universidade se fez uma pesquisa que se chama The Future of Employment, ou seja, o futuro do emprego, do trabalho. Employment, eu acho que seria a melhor tradução como emprego, acho que sim. Meu vocabulário em inglês não é grandes coisas. Volta e meia eu preciso de um dicionário. Mas o que se fez nesse estudo? Eu acessei esse estudo através do curso que eu fiz com o Murilo Gun. Fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun e ele falou dessa pesquisa e aí eu fui atrás da referência nessa pesquisa. E se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, eu deixei a referência lá no site da Academia de Comunicadores, onde você faz a inscrição ali para a academia. Tem ali o link, eu falo, uma hora eu dou uma argumentação de venda. Ali eu estou na página de venda da academia, eu coloco ali a pesquisa, que é bem naquele título, para quem quiser olhar, depois está em inglês, tá? Mas para quem quiser olhar, a fonte está no título que está lá no site da academia, Pense no Futuro, tá? The Future of Employment.
Ontem o link, não sei se alguém tentou abrir, mas ontem esse link estava quebrado, ele não estava dando certo, aí eu postei eu mesmo o link para a Universidade de Oxford, não sei por que caiu, é uma pesquisa pública, mas aí eu postei mesmo na minha rede social ali, na minha página, então você vai ter acesso lá para quem quiser ter acesso, tá? Então, tudo que eu falar agora está amparado, digamos assim, cientificamente, nessa pesquisa na Universidade de Oxford. Então, já vou falar sobre ela, deixa eu só ver o que vocês estão comentando aqui. Éder, sempre saí no prejuízo por não saber me posicionar. Olha só que interessante. Olha só. Tá na hora de acabar com isso, né, Éder? Tamo junto. Tô ligado. Eliane, bom dia. Eu olhava no relógio, só via 6 horas, estava aguardando dar 7. Como assim? Como assim? Tu está acordado há muito tempo? O que que houve, guria? Me conta. Entra aí já na live e me conta o que que aconteceu. Só 6 horas. Pô, tu tá acordado há tempo então, guria. Eu tô acordado desde as 5h20, que eu sempre me acordo para fazer isso aqui. 5h20, 5h20, pessoas. Bom, o que acontece? O que que eu botei lá? Por que que eu botei essa pesquisa? Olha o texto que eu botei no site, vocês vão entender. Eu disse assim: não é à toa que 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, preocupados com os avanços da substituição da mão de obra humana pela inteligência artificial, chegaram à conclusão de uma das características do ser humano que menos consegue ser substituída pela máquina, é a chamada inteligência social. Nesse estudo da Universidade de Oxford, se descobriu que existem algumas atividades humanas que vão ser, que a máquina não tem condições de substituir. É sobre isso que está tratando esse estudo. O que a máquina consegue substituir o ser humano? Vocês sabem que as máquinas estão tomando conta, né? O filme Matrix está acontecendo quase na nossa realidade. E claro que nunca vai acontecer daquele jeito, mas a mão de obra humana está cada vez mais sendo substituída pela máquina. E aquele artigo, ele chega à conclusão que existem três tipos de mão de obra humana que a máquina não consegue substituir. Digamos assim, três grandes áreas. Uma delas é o que o artigo chama de inteligência social, que é o que eu vou tratar aqui, a inteligência social. E as outras duas, só para vocês saberem quais são, eu não vou abordar aqui, mas a outra é as habilidades, o que eles chamam de habilidades refinadas. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que eu não anotei, mas eu vou traduzir aqui do meu jeito. Que são habilidades manuais refinadas. Habilidades que exigem uma sintonia fina de movimentos com os dedos, sabe? Movimentos especificamente com as mãos que são difíceis de serem substituídos pela máquina. Como, por exemplo, fazer certas habilidades manuais, cirurgião, por exemplo, que precisa usar os dedos, assim, cirurgião dentista, nós temos aí a Milena que sempre está aí na nossa live. Algumas profissões que exigem essa sintonia fina que a máquina não consegue ter a mesma precisão que o ser humano. Então essa é uma profissão, essas profissões que exigem muito isso, essa habilidade manual mais requintada com os dedos das nossas articulações, a máquina não consegue reproduzir perfeitamente. Então isso é uma das profissões que ficam, essas profissões que exigem isso, elas estão mais garantidas por mais tempo. Um outro tipo de profissão uma outra grande área, melhor dizendo, né? É a área que refere-se à criatividade. Tudo aquilo que exige tua criatividade, também a máquina tem dificuldade. Então, resolver problemas, a capacidade que o ser humano tem de resolver problemas novos, combinar soluções, é também insubstituível pela máquina. E a terceira é a inteligência social,
que é o que eu vou abordar agora com vocês. Só ver o que a Eliane disse. Não, eu perdi a hora e achava que ainda era 6 horas. Ah, tá bom. Tá bom, mas tamo aqui então, tamo junto, tamo junto. 7 horas e 9 minutos, eu tô sempre aqui, povo. Muito bem. Então, assim, o que envolve essa inteligência social? É por isso que eu fiz essas perguntas no início da live, tá? A inteligência social envolve 4 coisas: percepção de outros seres humanos, negociação, persuasão e ajuda ou cuidado de outros seres humanos. Essas 4 atividades, essas 4 habilidades, elas compõem aquilo que se chama de inteligência social. Pensa comigo, vamos entender cada uma delas, e o que eu vou te mostrar é que essas 4 você tem na tua profissão, independentemente de qual seja. Elas podem não estar na tua cara, assim, tô vendo aqui de cara que tem isso. Mas se você parar para pensar, você vai ver que essas 4 aparecem na tua profissão. Eu sou capaz de apostar. Aposto. Caso dinheiros apostando aqui. Tá? Vamos entender cada uma delas primeiro. Quero a persuasão, disse a Milena. Beleza. Vamos te dar a persuasão, então. Olha só, vamos entender o que é cada uma delas. Percebam que essas tarefas, então, elas não podem ser substituídas pela máquina. Só uma coisa, se elas não podem ser substituídas pela máquina, olha só, essas 4, que são inteligência social, perceber o outro ser humano, negociar, persuadir e ajudar, essas 4 não conseguem ser substituídas pela máquina. Logo, olha a pergunta que eu vou fazer. Vocês acham que essas profissões que envolvem isso, vocês acham que elas devem ser mais remuneradas ou menos remuneradas? Vocês acham que a percepção de valor, que o valor que nós vamos dar para uma profissão que exige essas 4 vai ser maior ou menor com o passar do tempo? O que você acha? Maior ou menor? Diga aí. Se essas 4 não podem ser substituídas pelo ser humano, elas devem valer financeiramente mais ou menos. Não pode ser substituída pela máquina, né? Se só o ser humano consegue fazer bem aquilo que se refere à inteligência social, isso vale mais ou vale menos em termos financeiros? O que vocês acham? Mais, disse a Milena. É óbvio, né, gente? Se a máquina não substitui, tudo que a máquina substitui vai ser menos valorizado. Vão ser cargos que vão valer menos. Se eu pegar ali, eu tenho uma empresa e aí tu tem uma função manual que não é sofisticada, que é uma função simples de empacotar coisas, e eu tenho ali uma máquina que faz isso a um preço mais barato do que o teu salário, tu vai ser substituído pela máquina. É assim que funciona. Então, como essas atividades não conseguem, a máquina não alcança, elas são insubstituíveis, logo elas valem mais financeiramente, é claro. Esse raciocínio que eu estou fazendo merece uns coraçõezinhos. Taca-lhe um coraçãozinho aí, por favor. Ajuda. Ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Manda os coração, por favor. Vou continuar falando. Eu vou ficar calado até vir um coração. Só olhando pro coração. Greve. Ah, muito bem, apareceram os corações, agora eu posso falar. Eu vou começar a fazer greve. É o sequestro do coração. Vocês me dão o coração. Eu quero o resgate do coração. Eu só pago vocês me dão o coração e aí eu... sei lá, que bobagem que eu tô falando. Mas é isso aí, me dá o coração que eu volto a falar.
Vou funcionar assim, eu sou alimentado a coração. Preciso dos corações para falar. Se eu não vejo corações, eu paro de falar. Que bobagem. Até parece, quando eu comecei a fazer essas lives, eu fazia sozinho, né? Então, eu faço, não tem problema. Milena, seria como esperar o paciente estar anestesiado? A máquina não esperaria? Ótimo, perfeito. Milena, tu foi aí já. Vamos na primeira então, vou falar de cada uma delas. Percepção, tu acabou de citar a primeira. O que é a percepção social? É exatamente isso, a capacidade de você perceber as reações físicas e emocionais das pessoas, simplesmente observando. A máquina ela não consegue perceber as reações, no caso aqui, físicas, que você consegue ter como dentista ali na tua profissão, vendo se a pessoa já está bem para tu continuar um procedimento. Lindo! Lindo, guria! Tu sempre me ajuda. Perfeito. Então, essa percepção só você consegue. A máquina ela não consegue identificar. Ela pode até perguntar. Sabe quando você pergunta assim para a pessoa: tá doendo? E aí a pessoa diz assim. Ela diz assim: não. Mas tu vê que ela tá toda tensa, né? Tu tá percebendo que tá doendo. Eu nunca me esqueço que quando eu fui no dentista, eu tinha um dentista muito experiente, Dr. Ervino, nem sei se ele atende ainda mais, não sei nem se ele é vivo, porque ele já era meio velhinho na época que ele me atendia e eu era um adolescente, mas se você ainda está aí, Dr. Ervino, lembro muito de ti. O Dr. Ervino, ele era um dentista que ele gostava de ouvir música clássica e ele regia a orquestra enquanto ele estava atendendo. Então, ele se virava de costas para pegar os aparelhos, as coisas dele lá, preparando lá o material, aquela coisa lá. Enquanto eu estava ali, e aí eu vi ele assim, ó, pom, 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 pom. Ele ficava falando assim, sozinho, cantando sozinho, pom, pom, pom. Era o máximo, adorava o Dr. Ervino. E o Dr. Ervino, eu nunca me esqueço, eu só me dei conta disso quando eu fui no dentista. Olha que legal que tu está me lembrando agora, não nem tinha me dado conta disso, Milena. Mas eu me dei conta dessa percepção pela primeira vez na cadeira desse dentista. Porque eu estava ali e eu estava prestes a ser anestesiado. Aliás, eu tinha tomado um início de anestesia que não tinha pegado bem e ele ia fazer uma segunda. Não lembro mais. A sensação que eu tenho era essa, mas eu era um adolescente, então não lembro direito. Mas eu fiquei impressionado por quê? Porque eu estava assim e ele perguntou para mim: "Tu tá bem?" E eu peguei e disse para ele assim: "Aham." Só que ele disse assim: "Respira, respira fundo." E eu disse: "Tá." E comecei a respirar. E realmente, aí quando eu respirei fundo, ele deixa o ar entrar e sair com calma. E aí, enquanto isso, ele deixava a música lá, pom, 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 pom. E eu achava engraçado aquilo. E aí ele foi vendo que... E aí ele estava me percebendo. E ele só disse para eu respirar fundo. Depois eu perguntei para ele: "Por que eu tive que respirar fundo algumas vezes?" Ele falou: "Porque tu tava branco. E daqui a pouco tu ia desmaiar." Aí eu disse: "Pô, que legal, cara. Como é que ele percebeu isso, que eu tô branco?" Claro que eu tô branco, né? Eu devia estar branco, eu devia estar quase desmaiando por alguma reação ou emocional ou física, né? Eu tava fazendo tratamento de canal, era uma coisa que nunca tinha feito na vida, era uma coisa assim. E aí eu tava assim, né, todo me borrando, com medo né, da dor, etc, e anestesia, essas coisas. E aí ele percebeu isso. E eu fiquei encasquetado com aquele dia, porque eu disse: "Pô, olha que louco, né? Como é que ele percebeu isso? Como é que ele viu isso, né? Que magia é essa que ele percebeu que eu mudei de cor e que eu estava passando mal?" Nem eu sabia que eu estava passando mal. Eu não tinha me tocado. Quando ele me disse para respirar, para mim eu estava assim. Mas eu tenho certeza hoje, depois de tanto trabalhar com isso, com percepção, eu tenho certeza que eu devia estar assim, ó. Tá bem? Aham. Eu devia estar assim e devia estar tudo meio tenso, talvez. Uhum. Respirar? Ah, tá. E aí eu devo ter relaxado.
E aí o ar entrou. Olha que interessante, né? Milena, tu acabou de me recordar disso. Muito obrigado. Esse aproveitamento que você faz, Milena, aqui é um dos melhores. Vocês são, por isso que eu adoro essa comunidade. Comunidade 90 de 100 é tudo de bom. Vocês vão fazendo com que eu aprenda e os outros aprendam com as experiências de vocês. Por isso que eu digo, preciso dos comentários, da participação de vocês para essa live ficar massa, tá? Então, essa percepção é um exemplo, tá? Que o Dr. Ervino teve, que a Milena tem no consultório, que a minha irmã tem, que a minha irmã também é dentista, meu cunhado também. E isso para reações físicas, como no caso aqui, mas também para reações emocionais. As reações emocionais são entender da linguagem corporal, perceber como é que a outra pessoa reage quando você está conversando com ela, quando você está ouvindo ela. Quando você, por exemplo, propõe vou mostrar aqui uma situação completamente diferente. Você está vendendo o teu produto ou o teu serviço e aí você pega e fala assim, você fala, né? A pessoa pergunta, quanto é isso? Quanto é o produto? Quanto é esta caneca? Caneca do Harry Potter. Tem um mapa. The Marauder's Map. Adoro essa caneca. Eu pergunto, quanto custa essa caneca? E aí eu digo assim, $18. E aí a pessoa faz assim, tá. E meio que se afasta um pouquinho, dando uma regalada de olho. Fake aqui que eu fiz, mas no mundo real, né? A pessoa, tá. Ela acabou de ver que o preço é caro, na percepção dela, ela não disse nada. Nesse momento, tu, como vendedor, porque tu está vendendo esse produto, cabe a você, percebendo essa reação, fazer algo com isso, para mudar o direcionamento da conversa para a pessoa não perceber, não continuar tendo essa ideia, digamos assim, para não usar a palavra percepção também aqui, mas essa ideia de que é caro, tu precisa mostrar mais o valor dessa caneca se tu quiser vender. Então, essa percepção que você tem da reação emocional da pessoa com essa regalada de olho, por exemplo, é uma habilidade de inteligência social. Tá? Então, a primeira delas é a percepção. E essa daí da percepção, qual profissão que não utiliza da percepção? Agora me diz de novo, se tu não tem isso na tua profissão, no teu trabalho, se tu não tem que perceber, se não facilita a tua vida tu perceber as reações dos outros. Me diga aí, diga se tu não usa a percepção na tua profissão. Se tu usa, melhor dizendo. Se tu usa a percepção na tua profissão, percepção física ou emocional, como é que a outra pessoa está reagindo àquilo que tu está falando, se isso é útil na tua profissão, diga eu duvido que tu não tenha percepção na tua profissão. Se tu é professor, tu tem que ter percepção? É claro que sim, tu tem que saber se o aluno está te olhando com cara de ponto de interrogação. Sabe qual é a cara de ponto de interrogação? É assim, ó. Eu pergunto, tá entendendo sim ou não? Eu gosto de perguntar muito isso para ter feedback da turma. Aliás, isso é uma coisa que eu ensino lá na Academia de Comunicadores. Aliás, ensino também a percepção, mas a obter feedback. Você precisa perguntar quando você está perguntando, quando você está falando, explicando. Então, tá entendendo isso sim ou não? E aí, por exemplo, eu pergunto assim, e aí a turma diz assim, eu olho para a turma e a pessoa, sim, beleza. Aí, só que eu olho para um aluno, o aluno tá assim, ó. Cara de ponto de interrogação. Entendeu? Sim, entendeu com essa cara. Ou seja, tu precisa perceber que a pessoa não entendeu. Se você lidera na sua empresa alguém, se você tem uma função de liderança, de passar instruções, você passa instruções no teu trabalho? Se você passa instruções, você passa alguma instrução para alguém? Se você passa instruções para alguém, você precisa saber e obter um feedback visual se a pessoa está entendendo aquilo que você passou. Esse feedback visual, de você perceber se a pessoa entendeu, a pessoa diz ou se a pessoa fez cara de ponto de interrogação, qualquer um que passe uma instrução, qualquer instrução precisa ter. Então eu pergunto, tu precisa ter percepção no teu trabalho, sim ou não? Quem tem que usar da percepção no trabalho, por favor, diga eu.
Tá percebendo que tu vai ter que dizer eu, porque não tem como tu fugir disso. Ah, eu trabalho com estética. Ah, sim, tu vai atender o teu cliente como? Eu trabalho com... sei lá, o que tu quiser imaginar. Eu sou um advogado. Ah, sim. E como é que tu faz para explicar para o teu cliente o que tu vai fazer para ajudar ele? Tu precisa perceber as reações dele. Não tem jeito, gente. Todas as profissões que tu pensar vai ter que usar de percepção. E os melhores profissionais, os mais valorizados, são aqueles que sabem perceber a reação do seu cliente ou do seu subordinado. Por exemplo, quem tem um colega de trabalho e sabe dar boas instruções é aquele que vai trabalhar dentro da empresa com capacitação, que vai ganhar, vai ser melhor remunerado, vai ter um desempenho melhor por conta disso. Ele tem a informação, ele tem o conhecimento, então ele vale mais. Ele vai ser aquele que vai liderar, então ele vai ter um cargo melhor e ele vai precisar passar isso para as pessoas. Percepção. Percebe o quanto a habilidade de percepção ela é útil e ela vale mais. É impressionante isso. Empreendedor. Putz, empreendedor nem se fala. Ele tem que saber, ele tem que perceber as reações dos clientes, dos funcionários, de todo mundo, tá? Fornecedor, inclusive, ele precisa de tudo isso. Pamela, a máquina também não consegue persuadir os jurados de seu cliente. Seu cliente não cometeu um crime. Perfeito, Pamela. Advogados precisam ter essa capacidade de comunicação, no fundo, pessoas. Inteligência social é tudo aquilo que tu adquire com comunicação, e é por isso que eu estou fazendo essa live, por isso que o nome da live é porque a comunicação garante teu futuro, tá entendendo? Percepção faz parte da tua comunicação, você só vai desenvolver uma boa comunicação se você perceber o outro. Comunicação é de um para um, ou um para alguns, ou um para todos. E não importa o número de pessoas, você precisa perceber, até eu que estou aqui não estou olhando para vocês, a única percepção que eu tenho aqui é através dos coraçõezinhos, das perguntas de vocês, mas eu preciso estar atento ao que vocês falam. Eu não tenho aqui o olhar no olho de vocês, nesse momento, a menos que alguém entre aqui ao vivo. Se fosse uma reunião via Zoom, eu estaria vendo vocês. Mas, mesmo assim, minha percepção ela tem que estar atenta para ler o que vocês estão lendo e conseguir entender o que está se passando na cabeça de vocês. Porque vocês escrevem aqui de modo resumido. Às vezes o que vocês escrevem guarda uma intenção que está lá na mente de vocês e eu preciso ao máximo chegar próximo desse interesse em termos de entendimento que está lá dentro. Então isso tudo é percepção. Uma máquina ia ler isso aqui e ia dar uma resposta muito óbvia, muito literal. O ser humano ele consegue perceber e ir a fundo. Olha que massa. Milena, fica meio roxo devagar. A pessoa quando está na anestesia, quando ela está... Perfeito. É um prazer. Eu sei desse dom meu. Que legal, Milena. Que legal. Coisa boa. E é verdade, eu não tenho dúvidas que a tua percepção deve ser muito boa. Porque tu é uma pessoa assim... Tu tem dessas inteligências aqui, da inteligência social, tem duas aqui que tu tem altamente desenvolvida, eu sou capaz de apostar. A primeira é essa da percepção. E a segunda que eu sou capaz de apostar que tu tem, Milena, é a seguinte. Eu tenho outros comentários, eu já vou fazer, mas eu sou capaz de apostar que tu tens, é o da ajuda. A capacidade que nós temos de ajudar. Perceba que essas quatro aqui, elas estão relacionadas. A percepção, ela gera essas outras. Sem a percepção tu não tem nada. A percepção é como se fosse a primeira. Porque tu precisa perceber para tu te comunicar. Mas olha essa segunda, que eu coloquei aqui em segundo, a ajuda. Só o ser humano consegue ajudar bem outro ser humano. Por quê? Porque ele consegue perceber e consegue... A ajuda ela inclui uma espécie de assistência tanto ao corpo quanto à mente, que é aquilo que a Milena estava falando e que o Dr. Ervino fez comigo, que é perceber o que eu precisava. Primeiro percebeu e depois dá a solução. A máquina ela não consegue fazer isso. O Ervino percebeu que eu estava mal respirando, né, que eu não estava respirando direito, porque eu estava assim branco daquele jeito, e ele percebeu isso
e me deu a solução. Ele disse, respire. Essa ajuda ao meu corpo para ele recuperar, só um ser humano consegue fazer, a máquina não consegue. A máquina vai te dar uma solução automatizada que talvez não seja bem aquela, porque ela também não percebeu bem. Então, a ajuda do corpo, para coisas do corpo, só o ser humano consegue fazer bem. Por isso que o Google, quando você vai procurar, você está com uma dor, você pega e pergunta para o Google o que significa aquela dor, o que o Google diz? O que o Google diz? Tá aí a máquina trabalhando por nós. Se tu tá com uma dor, o que o Google vai dizer que tu tem? Tu tá com uma dor lá, assim, uma dor que começa aqui, ó, tu tá com uma dor na boca do estômago, digamos. O que o Google vai dizer que tu tem? Google, como é que ele vai te ajudar com essa dor? Enquanto tu pensa nisso, eu vou ler o que as pessoas disseram para não ficar muito longe. Eu uso demais, principalmente na reunião com os pais, da percepção, né? Perfeito, Dé Martins. Reunião com os pais. Prof, tu é prof? No mínimo deve ser prof. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô pegando o comentário dela e associando com o que eu falei antes. Então eu tô tendo que perceber. Acho que é isso, tá? Dei um chute. No Tribunal Brasileiro não tem a lei do perjuro. Sabe a história do filho de pais separados que cansou de ouvir mentira do pai e da mãe, estudou tudo sobre as feições humanas e hoje é perito em captar? Olha só, em captar mentiras. Puxa vida, gente. Que coisa, né? Os pais, eles acabam muitas vezes fazendo isso, né? Uns falando dos outros quando eles se separam. E isso é a pior coisa que tem, né? Para a criança. Mas que bom que tu tá vendo primeiro o lado positivo disso, Milena, que isso é fantástico. E segundo, não sei se tu tá vendo, mas eu vou te dizer para tu ver. Segundo, procure, se é que tu já não viu, mas só que na leitura simples daquilo que você escreveu, eu não sei se tu viu, mas eu vou te dar o caminho para você pensar. Procure a intenção positiva nessas mentiras. Lá no fundo da alma deles devia ter uma intenção positiva. Fica esse desafio para você. Se você já sabe, tá? É só porque eu tô aqui lendo e aí eu digo, sempre que eu posso dar um pitaco em algo, eu dou. Eu ensino a escovar os dentes, a passar fio dental, R$500. Oh, beleza! Você é muito perceptivo e intuitivo. Obrigado, amada. Ajuda igual empatia? Sim! Eu ia falar isso agora. Tu tá sempre adivinhando as coisas na minha cabeça. A ajuda, para você ajudar bem, você precisa ter empatia. Você vai precisar perceber e entrar na alma do outro. E para ajudar, você só faz isso com empatia. E aí imagina, eu falei da ajuda física, mas a ajuda emocional, então, a percepção ela precisa ser ainda mais aguçada para a ajuda emocional. Quando alguém está numa situação ruim, você precisa ajudar. Será que na tua profissão tu não precisa ajudar? Pensa se tu não precisa. Todo mundo precisa, povo. Todo mundo tem que saber ajudar na profissão. Tu precisa ajudar um colega de trabalho teu que está ou numa situação ruim, emocionalmente, vida, ou simplesmente porque ele está bugado. Sabe a pessoa bugada? Sabe o que é bugado? O cara está no computador e ele não consegue resolver um problema. Olha só, minha mulher estava no computador e minha mulher ela adora uma expiação, ela adora um sofrimento. Se a coisa não funciona, né, ela estava lá no Canva, que é um aplicativo muito legal, aliás, recomendo para quem precisa fazer arte, assim, arte visual, essas coisas, tipo essas thumbzinhas, esses posts que eu boto no Instagram, recomendo muito o Canva. E ela estava no Canva, que tem a versão gratuita e paga. Tá? A versão gratuita já dá para fazer um monte de coisas. A gente tem a versão paga porque a gente, todos os dias, precisa de alguma coisa diferente. Então a gente usa. E ela estava lá no Canva e não estava dando certo um negócio lá para retirar um fundo de uma foto minha. E eu já tenho um pouco mais de prática de tempos assim desse negócio. Eu não sou grande coisa, eu não tenho
dons artísticos para mexer, mas eu sei como é que funciona a ferramenta. E ela tava brigando ali, brigando. Eu só ouvia ela querendo quebrar o computador, assim, né? Só na expiação ali, braba, brigando. Porque eu não sei o que, porque eu não devia ter feito assim, não sei o que, esse troço não funciona, e brigando. E aí, o que acontece? Eu tenho que ajudar a pessoa a sair desse looping, tá? Sabe? Então, quando tem um colega de trabalho assim, tem um subordinado assim, tu é um líder, ou quer ser o líder, tu precisa saber fazer isso, saber ajudar, e para isso precisa de empatia, tu precisa olhar para a pessoa e pensar assim, eu podia muito bem chegar e dizer assim, pô, mas isso aqui é só isso, tu não tá percebendo? O cara do TI que chega na tua empresa para te ajudar, muitas vezes ele te olha assim com um ar de arrogância, dizendo assim, isso aí tá, tipo assim, tu não sabe, que estúpido, eu vou resolver. Mas em vez de ele fazer isso, o cara do TI, ele tinha que pegar, te olhar com empatia. E os melhores profissionais de TI, aqueles que ganham mais, aqueles que são chamados mais para as empresas para prestar o serviço, é aquele que percebe o problema e tem empatia, consegue ajudar psicologicamente o desgraçado da pessoa que não consegue interagir com a máquina. Eu estou com o computador aqui do lado, com essas máquinas. Então o cara de TI, olha só, TI, tu pode achar, TI não precisa nada disso, o cara que trabalha com tecnologia da informação não precisa nada disso. Precisa! Ele precisa entrar na mente do outro e ver que o outro, coitado, não entende esse negócio, que nunca aprendeu isso antes, que ele não é um nerd que mexe no computador todos os dias. Eu, em relação à minha esposa, eu sou um nerd da relação, eu entendo mais essas coisas. Então eu tenho que me colocar no lugar dela, em vez de dizer, até uma taipa mesmo. Não, eu tenho que pegar e olhar para a reação dela para poder ajudar. Essa empatia faz com que eu consiga fazer com que ela destrave. Então, tu destrava as pessoas, tá? Eliane, que eu só tenho 6 meses de vida. Opa, como assim? Não sei. Eliane, que é isso? Não me assusta. Não me assusta. 6 meses de vida. Bom, a Milena tá rindo, então é alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu me assustei, porque eu caí de paraquedas com essa frase. Eu vou demorando a ler, aí eu vou ficando perdido. Muito legal isso da intenção positiva, eu nunca pensei nisso. Pense, a intenção positiva é tudo, sempre existe. Isso é um dos pressupostos da PNL. É um dos pressupostos da PNL. Toda ação, todo comportamento guarda lá no fundo do teu inconsciente uma intenção positiva. Essa intenção positiva, às vezes é difícil de detectar, mas ela existe. Às vezes a intenção positiva é uma lealdade a um familiar. Só para te ter uma ideia, tá? Algo que tu não imagina o que é, e essa intenção positiva, às vezes, ela guarda um reflexo lá no antepassado teu, e tu nem sabe que tu tá sendo leal. Então pode ser muitas coisas intenção positiva. Às vezes é te dar um consolo. O comportamento humano ele tem dessas, tá? Então é isto aí que eu estou falando. Milena, quando eu pensei, a Vanessa deu um joinha. Oi, Vanessa. Quando eu pensei em mudar de profissão, perguntei para o meu filho o que ele achava que eu podia ser. E ele falou, mordoma. Pelo jeito deve ser realmente a pessoa que ajuda, né? Inclusive dentro de casa. Que legal. Então eu disse que essas duas coisas tu faz muito bem, eu não tenho dúvida. Sabe identificar o que a pessoa precisa. Isso é e ajuda de verdade, né? Isso é fantástico. Milena, e tem os profissionais de TI que mudaram de ramo e estudaram o cérebro, ensinam como programar a mente. Hilário Trigo, olha só que interessante, eu não conheço Hilário Trigo, fiquei curioso. Sempre me dá indicações maravilhosas. Mas é exatamente isso. Profissionais de TI que foram entender da mente. Sabe um que foi assim? Que estudou informática durante um tempo, não sei quanto tempo, e depois acabou revolucionando o mundo da psicologia? Richard Bandler, que é um dos criadores da programação neurolinguística. Ele era um nerdzinho que estudava informática. Daí veio a ideia de programação neurolinguística. A ideia de programação é fazer uma metáfora com o cérebro e o computador, né? Então, bem legal. Isso é um profissional de TI que tem uma percepção aguçada.
Milena, quando você falou de lealdade sobre meu filho lavar louça igual a mim, me fez muito bem. Oh, amada, que bom. Essa lealdade, quando ela é assim, ela é muito boa. Ela é bonita porque a lealdade é bonita, né? O problema é quando existe uma lealdade inconsciente, quando a gente não percebe que existe essa lealdade e ela acaba sendo prejudicial a você ou a alguém. Nesse caso não, ela só ajuda, né? E aí é bonitinho, né? Agora, às vezes a lealdade ela pode prejudicar. Boa parte das vezes ela prejudica. Por exemplo, vou dar um exemplo de lealdade, tá? Você, quando era criança, via os seus pais brigando e o seu pai traía a sua mãe. E aí você passa a... Tô dando um exemplo aqui maluco, tá? Tá vindo na minha cabeça. Mas aí seu pai traía a sua mãe a vida inteira e aí você exclui o seu pai, para defender a sua mãe, você fica indignado, exclui, não quer saber do pai e depois no futuro, olha que louco, você casa e o seu filho faz o mesmo com a esposa dele, igualzinho o teu pai. Isso acontece. E o filho nem sabe, nem sabia, tu nunca contou, teu pai já morreu, o filho nasceu depois e o filho nem sabe da existência do avô. Tu nunca falou do avô, tu ignorou total. Mas o teu filho, por lealdade ao avô que foi excluído, acaba repetindo o comportamento inconscientemente. Isso acontece? Acontece. E às vezes até de coisas piores. Então, assim, essa é a primeira lei do pensamento sistêmico, das constelações familiares, que é a da inclusão. Você não pode excluir ninguém da sua família. Se você exclui o antepassado, você acaba reproduzindo aquilo. E reproduz por uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva? Resgatar no clã das tuas origens aquele familiar. Olha que louco, né? Grande Michel, reprodução, Tu reproduz aquilo que vem do antepassado. Essa é a lealdade. Pessoas, falta 3 minutos para explodir a live. Eu só consegui falar sobre 2, só sobre a ajuda e a percepção. Eu não falei sobre a negociação, não falei sobre a persuasão. Acho que amanhã eu continuo esse papo sobre isso, e aí eu falo mais sobre a persuasão, sobre a negociação. Acho que vai ser por aí. O que vocês acham? Acho que é bom, né? Porque hoje eu não vou conseguir falar mais sobre isso. Então a live de amanhã acho que eu vou entrar nesse tema ou da negociação, ou da persuasão, ou talvez as duas coisas, né? Já fica aí o convite para amanhã. Se você ficou aqui até agora interessado nisso, amanhã a gente continua e aí eu vou me dedicar mais à negociação ou à persuasão ou aos dois. Eu vou ver o que eu vou fazer. Tá bom? Pessoas queridas, número de apóstolos, agradeço muito o carinho e enfim, a participação de vocês. Essa live só acontece por causa de vocês. Meu filho bebia com 7 anos igual meu pai. Resolvemos isso. Hoje ele tem 17 e ajuda alcoólatras. Olha que lealdade. Que coisa incrível. E que lindo isso. Que lindo essa resolução, essa percepção, né? Que legal, e tornou isso ajuda para outros. Lindo, Milena, que legal. 7 anos, olha como é que é a lealdade inconsciente. Tá? E é bem assim. Para quem não conhece, veja o filme. Quem quer saber sobre isso, veja o filme Viva. O Viva trata, que é um desenho, veja esse desenho, Viva, trata exatamente disso. Não sei como é que a gente entrou nesse assunto, mas foi muito legal tratar disso aqui no meio da nossa live. Obrigado, Ozinete Damasceno, obrigado. Pessoas, quem quer saber muito mais sobre isso, entra lá no meu link da bio, na Academia de Comunicadores, as inscrições estão abertas. Hoje você leva o curso com desconto de R$650 promocional do lote 2. As inscrições vão até sábado e o lote 2 é apenas para hoje, por essas 24 horas, até a meia-noite, até 23h59 acabou. Acabou o lote 2. Então, para tu levar a inscrição para a Academia de Comunicadores, para aprender tudo isso que eu falo aqui,
a fundo, num passo a passo, num treinamento completo de 48 horas, certificado e tudo mais que tu vai ver lá, entra lá no link da minha bio no Instagram e te matricula já. A turma vai ficar massa. Eu tô louco para começar essas aulas, tá bom? Grande abraço e até amanhã. Tchau, pessoas. Lindo, obrigado.